Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais um ano. Vocês já tiveram aula ontem, mas essa é a primeira aula de vocês comigo de matemática neste ano. Estou muito feliz que vocês tenham continuado aqui com a gente, porque querendo ou não, existe uma grande diferença, né? Apesar de nós estarmos aqui, muitas pessoas estarem criticando o que está sendo online, mas ainda assim é melhor do que outros lugares, tá? Assim, tá muito melhor do que, por exemplo, no ensino público, que é tudo online, não está tendo esse feedback ao vivo igual a gente está tendo, tá? Nossa aula de hoje, ela é a aula número 1 e número 2, tá? Eu ia fazer uma revisão de alguns conteúdos, só que olhando para a apostila, a nossa apostila em si, ela é uma apostila de revisão, né? É uma apostila que vem tratar de todos os conteúdos, desde o primeiro ano do ensino médio até o final do segundo ano, né? Então, eu acho que não há necessidade de a gente fazer uma revisão, até porque os conteúdos que estão para a gente são conteúdos de revisão, tá? Inclusive, o de hoje, como eu mandei lá no WhatsApp, é a aula sobre o conhecimento de números naturais inteiros. Então, a gente vai voltar a ver coisas de números naturais e números inteiros, coisas que a gente estudou, né, no ensino fundamental, bem antigamente mesmo. Éramos bem criancinha, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é a primeira parte da nossa aula. Eu vou pegar algumas coisas que estão lá no livro texto, tá? Caso vocês queiram, por exemplo, acompanhar por lá, nós estaremos utilizando algumas coisas do livro texto. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai conversar um pouco, vai ser o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor. Bom dia para todo mundo aí. Bom, eu vou cobrir aqui, porque essas coisas eu vou estar riscando e apagando, tá? Então, já está sendo gravado também, então não tem tanto problema. Bom, a gente vai falar sobre o conjunto de números. Mas antes de a gente falar dos números inteiros, nós vamos só fazer uma recapitulação do que a gente entende por números, né, e de outros povos. Por exemplo, antes de nós chegarmos a essa numeração, que é o 0, 1, 2, 3, os negativos, decimais, né, as frações, os números complexos e muitos outros tipos de representações numéricas que nós temos hoje, nós tivemos a representação de números romanos, que provavelmente vocês já devem ter conhecido, né? O 1 é representado pela letra I, pelo I maiúsculo, né? O 2 pelo 2I, e assim sucessivamente. Que a gente não vai aprender como trabalha com números romanos, porque é algo que, de certa forma, vocês já devem ter conhecido, já devem saber, ter consciência do que eles são. Tá? A nossa proposta aqui é só a gente rever que existiram, tá, os números romanos, ainda hoje nós utilizamos em algum momento ou outro da nossa vida, tá? Tivemos também os algarismos hebraicos, ó, como vocês podem ver aqui, a representação do número 1, é como se fosse uma barra aqui, e aí você faz isso aqui. O diferencial desses números é que, no caso dos hebraicos, né, para a gente, é como se fosse um desenho, né? Temos também os algarismos chineses. Percebam que nos romanos e no hebraico não tem como representar o zero, tá? Eles não tinham a representação do zero. Dos chineses, nós temos aqui ó, a representação do zero, aí aqui do 1 ao 10. O 10 é o nosso símbolo de mais aqui. A representação dos maias, ó, parece um pão aqui, e essas bolinhas aqui com essas retinhas aqui para representar aqui os números inteiros, tá? Aqui é interessante que dos maias, não sei se vocês podem notar, que ela se parece bastante com a representação dos números romanos, né? Mas aqui eles foram mais espertos, colocaram o 1, o 2, ó, 3, o 4, aí vem o 5, representado pela bolinha maior, aí 6, 7, 8, que é bem intuitivo, né? Pra gente, talvez, possa ser que seja bem intuitivo, tá? Bom, Larissa, é melhor você deixar seu celular deitado, senão você não vai conseguir ver a tela inteira do computador, tá? E vocês também que estão no computador, clique em fixar na tela, tá?
Então, voltando aqui, e esse último aqui, não foi colocado para a gente qual era o povo que usava, tá? Bom, o sistema de numeração, pessoal, apresentado nessa última coluna, tem como uma característica interessante. São usados apenas os símbolos círculo e o círculo com um ponto dentro. Nesse sistema, podemos substituir os símbolos, o círculo e o círculo com ponto dentro, nessa ordem, pelo número 0 e pelo número 1. Como nós estamos acostumados com números inteiros aqui no nosso dia a dia, tá? Nesse caso, nessa última coluna aqui, nós teríamos aqui, deixa eu aqui, ó, dessa última coluna aqui, ó, nesse caso, a gente teria uma representação binária, tá? Esse aqui seria o nosso 0, esse aqui seria o 1, esse aqui seria o 1, 0, esse aqui seria o 1, 1, 0, 0, mas esse aqui não é o 100, tá, gente? Esse aqui é o 1, 0, 0, é uma representação binária, tá? Porém, nós, no nosso dia a dia, é mais comum nós utilizarmos a representação decimal, tá? Que começa com os dígitos 0 e vai até o dígito 9, tá? Então, a gente pode representar os números dessa maneira. Uma outra coisa que é interessante ressaltar aqui para vocês é que quando a gente estuda lá no ensino básico, vou aumentar aqui para tirar um print aqui e mostrar para vocês. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui no meio. Então, quando a gente estuda no ensino básico, nós utilizamos a base 10 para fazer representação de números. Tem duas características fundamentais: o valor da posição do algarismo e o uso do zero. Assim, por exemplo, as representações 2.839 e 9.832 correspondem a números completamente diferentes por causa da posição do 2 e do 9. Ou seja, a ordem dos números é importante para isso aí. Giovana, se está embaçada a imagem, é provavelmente a conexão, tá? Aí eu vou pedir para os dois Mateus, o Matheus Carvalho e o Oliveira, para ligarem as câmeras, tá? Matheus Oliveira, você precisa, na próxima aula, entrar com o seu plural, tá? Entre com o seu plural, ao invés de seu e-mail pessoal. Lá no YouTube, eu gravei um vídeo ensinando, caso você tenha algum problema de fazer isso, eu gravei um vídeo ensinando como que você faz essa adequação, seja no computador ou no celular, tá? Então, voltando aqui, então a gente tem, por exemplo, quando eu pego o número 2.839, eu vou ter que esse primeiro dígito aqui é representado pela unidade, o segundo, essa posição aqui, a segunda posição é chamada de dezena, essa terceira posição é chamada de centena, e essa quarta posição que é chamada de unidade de milhar. Tá? Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, a representação dos números dessa maneira aqui. Isso aqui é interessante porque interessante, mas não é algo que é importante a gente poder. Por que que esses dois números aqui, por exemplo, ou vou pegar um número menor, por que que o 21 é diferente do 12? Tá? Por causa das posições, apesar de terem os mesmos símbolos vinculados a eles. Tá? Então, aí nós temos essa representação. Note ainda que, com a inversão do zero, como vocês podem ver aqui, ó, lá naquela tabela anterior, nem todos os povos usavam zero, mas vocês podem ver aqui com a inversão, então nós temos 2.000, então a gente tem 2 vezes 1.000, e assim por diante. Tá? Mas eu não vou perder tempo falando muito sobre isso, porque na prática isso aqui a gente não vai estar utilizando. Tá? Uma outra coisa que é importante com a inversão do zero é o uso, por exemplo, das potências de base 10. Vou colocar aqui para vocês verem. Aqui. O uso das potências de base 10.
Então, aqui nós temos aqui, ó, os números são apresentados como soma de potências inteiras do número 10, que é aquilo que eu mostrei anteriormente, né? Por exemplo, quando você tem 2.932, a gente pode colocar o 2 vezes 1.000, mais 9 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1, tá? E aí, se eu quiser representar isso aqui num sistema de numeração base 10, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco o 1.000 é 10 ao cubo, o 100 é 10 ao quadrado, o 10 é 10 elevado a 1, e o 1 é 10 elevado a 0, né? Porque 10 elevado a 0 é 1. Então, existe uma forma da gente representar isso. No sistema de base 10, nem sempre é tão interessante, tá? A gente colocar isso aqui dessa maneira, tá bom? Só um detalhe. Quando a gente representa assim, na base 10, não é tão interessante porque a gente já conhece a base 10, a gente trabalha, a gente vive usando a base 10 em todo o tempo, tá? Mas não existe somente a base 10. Como vocês devem saber, o computador, por exemplo, ele trabalha utilizando a potência de base 2. E aí, nesse caso, utilizando a potência de base 2, você vai observar uma melhor visualização dessa base. É claro que nós, tá, no dia a dia, que não usamos computação, que não trabalhamos com computação, fala aí, Plaque. Desculpa a memória ruim aqui, acabei de acordar, né? Mas tá tudo embaçado o vídeo, aí como que eu escrevo isso daí? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês está tudo na apostila. Ah, sim, mas eu vou colocar no caderno mesmo assim. Só para... Tá, deixa eu só mostrar aqui. A página da apostila que está isso aí é a página 16 do livro-texto. Qual dos livros? Ok? Qual dos livros? Desculpa, qual dos Do livros? livro-texto. Só tem Do um? livro-texto. Ah, tá, desculpa. Vocês não estão com o material ainda em mãos, né? Não. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a configuração do Google Meet aqui. Porque eu coloquei para ficar em 720p. Deixa eu ver aqui. Tá em alta definição. Provavelmente deve ser internet. Que tá desse ritmo aí. Eu vou colocar o cabo aqui do Wi-Fi da escola, vamos ver se melhora. Mas pode ser que seja internet na casa de vocês também. Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Vamos ver se melhora aí. Mexe aí um pouquinho, professor. Parece que travou o vídeo ou não, tá? Tá ruim a imagem, só que dá para entender. Tá melhorando, tá melhorando. Deixa eu... Isso, eu acho que deve ser conexão de internet aqui. Eu mudei aqui o cabo aqui, vamos ver se melhora aí. Bom, uma outra coisa que a gente precisa... Agora vamos adentrar no seguinte. Esse complemento dessa aula aqui, a gente vai... Essa aula não vai ser toda dada hoje, né? Ela vai terminar, deixa eu ver aqui. Que dia? Acho que vai ser na quinta-feira, na nossa próxima aula, aí a gente vai concluir esse conteúdo, tá? Por isso que eu estou indo devagar, porque a gente tem uma outra aula para poder complementar isso daqui, certo? Então, assim, o que eu quero trazer agora para vocês, ó. Quando o ser humano foi inventando os números, os conjuntos numéricos, ele foi inventando várias coisas diferentes. Bom, e aí quando a gente começa a estudar um conjunto chamado conjunto dos números naturais, que ele é representado pela letra N,
E aí, depois dos números naturais, a gente tem um outro, certo? Que a gente representa pela letra Z, e nós chamamos esse conjunto de números inteiros. Aqui só tem os números positivos, tá? E aqui tem os números negativos, junto com os positivos aqui de dentro. Você junta os negativos com os positivos, aí você cria o conjunto dos números inteiros. Depois tem um conjunto ainda maior do que esse, que é o conjunto dos números racionais, tá? Os racionais têm todos os inteiros, que também vai ter todos os naturais, e os racionais, eles são responsáveis pelos números decimais, são responsáveis pelos números em forma de fração, tá? E além disso, nós temos um outro conjunto separado aqui, ó, separado, ele é muito grande, tá? Mas aqui não tem como representar assim. Ele é o conjunto dos números irracionais, tá? A letra utilizada, ela não tem uma letra bonitinha para usar, aí a gente usa os reais menos que. Quando a gente junta tudo isso aqui, ó, os dois conjuntos, aí nós temos o conjunto dos números reais, tá? Para que a gente tem isso? Porque é com esses conjuntos que a gente faz a adaptação do nosso sistema numérico, tá? Aí o que vai acontecer? Para a gente fixar aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês o print aqui da apostila. E aí a gente vai fazer umas continhas aqui agora. Agora, esse aqui é o que está na apostila, tá? Na apostila básica. É o seguinte. Trabalhando com os números naturais, o 0, 1, 2, o 3 e assim por diante, que é os que a gente usa para contar, o menor dos números naturais é o 0. Não existe o maior dos números naturais. Sempre que você tiver um número natural grande, por exemplo, 1000, você vai ter, por exemplo, o 1001, que é o próximo depois dele, que é maior do que ele. Então, não existe um número natural que é o maior de todos, tá? Todo número natural tem seu sucessor. O que é o sucessor? O sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, o sucessor do 5 é o 6, o sucessor do 1 milhão é 1 milhão e 1, então é sempre um após, tá? Então, dado o número natural, o sucessor dele vai ser ele mais 1, tá? É o próximo após ele. Em muitas atividades de contagem, o que é contagem? Contagem é uma parte da matemática que geralmente está associada à estatística ou à probabilidade. Ela é responsável por a gente resolver alguns problemas que envolvam contagem de elementos de conjuntos. Fala aí, Cauã. Sim, professor, a imagem está bem ruim mesmo. Algumas vezes fica até o senhor a voz, o senhor trava. Até minha voz está travando? Algumas vezes. Mas a imagem está bem ruim mesmo. Peraí. Deixa eu desconectar aqui. Vou fazer um teste aqui, peraí. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Melhorou a imagem? Melhorou, professor. Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, né? O conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números que nós utilizamos para contagem, né, do 0 em diante, não possui um maior elemento, mas ele possui um menor elemento, que é o 0, tá?
Em muitas atividades de contagem, que é uma parte da matemática que resolve problemas que envolvam contar elementos de conjuntos, que pode parecer um pouco fácil, né, ou bobinho de se resolver, mas na prática não é tão simples assim, a gente utiliza esse conjunto, tá? E, por exemplo, um exemplo disso é agrupamos os segundos em minutos, os minutos em horas, as horas em dias, dias em meses, meses em anos e assim por diante. É um jeito de a gente fazer esse agrupamento, tá? O recurso de agrupar é essencial. Afinal, o nosso sistema de números, ele agrupa de 10 em 10, como vocês podem ver aqui, tá? Então, vocês podem perceber aqui que nós temos aqui o agrupamento de 10 em 10, tá? Ok? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, nós temos o número 2016, e aí nós temos aqui que eles são agrupados de 10 em 10. A cada 10 unidades, você agrupa o valorzinho aqui e pula para a dezena. Então, a gente vai agrupando, agrupando, quando chega aqui até a 10ª unidade aqui, quando é da 9ª para a 10ª, agrupa aqui e vem para a centena e depois para os milhares, né, para as unidades de milhares. E aí nós vamos agrupando sempre de 10 em 10. Por exemplo, 2016, nós podemos agrupá-los como 2 vezes 10 elevado a 3, ou ao cubo, mais 0 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 10 vezes, no caso seria 10 vezes 10, ou 1 vezes 10 elevado a 1, mais 6 vezes 10 elevado a 0. Então, a gente pode agrupar com a base 10 aqui, tá? Uma outra coisa que é muito importante quando a gente está estudando números inteiros é a questão da divisão. Por quê? Porque quando eu faço o agrupamento, eu estou, na verdade, dividindo em um determinado valor, um determinado conjunto, tá? E aí, nessa divisão, que é agrupando, por exemplo, nesse caso aqui de D em D, não necessariamente eu preciso estar agrupando de 10 em 10, eu posso escolher um outro número específico, nós vamos ter aqui que, dado dois números naturais quaisquer, o número D, o N e o número D, sendo que o D tem que ser diferente de zero, tá? Porque não existe divisão por zero. Existe em correspondência um único par de números Q e R, tá? Nessa ordem está que sejam verificadas essas duas condições. A primeira é que o N ele tem que ser igual a 2 vezes Q mais R. Por exemplo, quando a gente faz 3 dividido para 2, 3 dividido para 2 dá 1, porque, e 1 vezes 2 dá 2, e sobra 1, tá? Por quê? Por causa de duas coisas. Primeiro, o 3 ele é igual a 2 vezes 1 mais 1, certo? Ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. E, além disso, o resto, que é 1, ele é menor do que o divisor, que é 2, tá? Então, essas duas condições aqui precisam ser garantidas na divisão. Dizemos que N é o dividendo, então, esse carinha aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor, esse é o quociente, ok? E o R é o resto, tá? O quociente é o resultado da divisão e o resto é o que sobra dessa divisão. Alguma dúvida? Bom, uma outra coisa que é importante da gente relembrar, já que a gente está fazendo relembrando alguns conceitos básicos que a gente já estudou, uma outra coisa que é muito legal da gente estar lembrando é algumas propriedades de números inteiros, tá? Então, vamos pegar aqui o conjunto dos números inteiros agora e a gente vai ver o seguinte. Deixa eu limpar aqui. Olha só. Vou dar um zoom aqui. Acho que vai dar de enxergar aqui. Não ficou muito bonitinho, mas acho que dá para entender. Bom, o conjunto dos números inteiros é aquele que nós temos aqui no centro o zero, né? E aí à esquerda nós vamos ter os valores negativos e à direita nós vamos ter os valores positivos, tá? Ele se comporta bem parecido com o conjunto dos números naturais, porém, ele tem também os valores negativos, tá? Vamos dar alguma coisa aqui no chat aqui só para... Aí, ó. Vocês leiam aí no chat.
Ok? Então, vamos aqui. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ter essa propriedade de números positivos, números negativos. Não vai existir um menor elemento, não vai existir um maior elemento, porque sempre vai ter um sucessor tanto para a esquerda, né, tanto para os positivos, quanto o sucessor à esquerda, que seriam os negativos, tá? Lembrando que essa questão de esquerda e direita, a gente definiu somente por convenção mesmo, tá? Não há uma obrigatoriedade de ser esquerda e direita, mas a gente já está acostumado assim, então a gente sempre deixa assim, tá? Um outro ponto aqui que é interessante ressaltar para vocês, que muito isso aqui às vezes caem, por exemplo, em algumas provas, então é bom a gente lembrar. Quando você tem um conjunto dos números inteiros, ó, com esse asterisco aqui, isso significa que é o conjunto dos inteiros não nulos, tá? Quando diz não nulos, ele está dizendo sem o zero. Então, observe que é extraído daqui o zero. Quando tem o símbolo do asterisco e o maisinho aqui, ele está dizendo que é os inteiros positivos, ou seja, observe que não tem nem o zero, nem os negativos. E quando tem o símbolo de menos e o asterisco, ele vai ser os negativos, ou seja, não tem o zero e também não tem os positivos, só os negativos, tá? Que é uma representação interessante da gente lembrar aí. Bom, em termos de cálculo, que talvez seja o que mais importe aí para vocês, né? No final das contas, a gente tem algumas propriedades que é importante relembrarmos, tá? Essas propriedades são essas que eu vou mostrar nessa tabelinha aqui para vocês. Olha só. Então, nós temos aqui, por exemplo, que quando eu multiplico qualquer número por zero, o resultado é zero, tá? Exemplo, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 500, 0. 0 vezes menos 3, 0 também, tá? Então, multiplicar por zero, o resultado é zero. Isso não é válido para todo o conjunto, tá, gente? Isso é válido para conjunto dos números naturais, números inteiros, números reais, racionais, mas existem outros conteúdos, outros conjuntos matemáticos que provavelmente vocês não vão ver, depende da área que vocês forem estudar no futuro. Isso aqui nem sempre é verdade, tá? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, que pode não ser verdade sempre. Nós temos agora que quando eu tenho o mais A, ou o A positivo, isso aqui é mais 1 vezes A, tá? Então, existe sempre um coeficiente 1 na frente de qualquer variável, na frente de qualquer número, como vocês podem ver aqui, ó. E essa propriedade aqui é interessante para o jogo de sinal, tá? Lembre-se do jogo de sinal que vai estar aqui embaixo, mas lembre-se que positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo e negativo com positivo dá negativo, e negativo com negativo vai dar positivo, tá? Isso aqui é o joguinho de sinal que a gente aprende aí no ensino fundamental, tá? A gente tem que sempre estar lembrando dele para utilizar aqui na hora da multiplicação. Uma observação, quando eu tenho um número negativo, então é porque ele está sendo multiplicado por menos 1, tá? Então, isso aqui é interessante por causa da propriedade associativa e muitas vezes a gente pode estar utilizando para resolver alguns problemas de maneira mais simples. O mais A vezes mais B dá mais AB. E aí, ó, mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais, tá? Então, isso aqui são as propriedades do jogo de sinal, como a gente está acostumado aí, desde o fundamental, está utilizando para resolver, tá? Só deixa eu avisar, tá? O Matheus e o Daniel, daqui a pouco eu vou remover vocês, tá? A aula está acabando, mas fica esse alerta, tá, gente? A aula que vem, eu vou ter que excluir vocês sem câmera, viu? Esse Daniel Teime é o mesmo Daniel Gomes, não? É? Ah, beleza. Bom, como nossa aula está acabando, na aula que vem a gente vai fazer exercícios, hoje a gente não vai ter tarefa, tá? Não vai ter tarefa na sala. Eu vou passar uma tarefinha para casa para vocês, e aí na aula que vem a gente vai concluir esse conteúdo de números inteiros, essa revisão de números inteiros, números naturais, vai ficar mais simples, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação, não saiam porque eu quero fazer chamada. Então, não saiam aí.
Interromper aqui.